Muito bem, tem uma pergunta aqui. O médico falou que não adianta muito eu fazer o painel genético, pois o índice de acerto é menor do que o do exoma e o custo é muito parecido. O problema é que eu já fiz, mas o laboratório disse que o meu painel foi derivado do exoma. Pergunta importante essa, hein? Teria como aproveitar esse exame já feito? Então, antes da gente falar se tem ou não possibilidade de você aproveitar o exame já feito, o que acontece? Vamos explicar aqui para os pacientes, para eles entenderem, né, o que é um painel genético, o que é um exoma, né, o que é um genoma, sequenciamento do genoma e tudo mais. Muito bem. O painel genético é a utilização do sequenciamento genético em específico de determinadas porções do nosso material genético para que nós venhamos a identificar determinados erros específicos com aquele quadro clínico que nós estamos apresentando. Então, por exemplo, a gente pode estar desenvolvendo um quadro sindrômico de fibrose cística, ou seja, um pâncreas lipossubstituído, uma insuficiência exócrina, alguma coisa nesse sentido, uma pancreatite aguda de repetição e tudo mais. Isso pode ser um quadro de fibrose cística, por assim dizer. Só que a gente sabe que determinadas fibroses císticas têm erros genéticos mais comuns. Então, a gente, em vez de pedir um sequenciamento da parte do gene que é feita a leitura, chamado exoma, né, o exon, daí vem o termo exoma, a gente pede o painel e nesse painel a gente consegue baratear o custo. Você não precisa sequenciar tudo, entende? E a grande maioria dos problemas relacionados à fibrose cística estão com alterações em determinados genes que podem estar relacionados a esse painel, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Essa questão. Agora, até esqueci a tua pergunta. Vamos lá, deixa eu ver de novo aqui. O problema é que eu já... Então, ele falou que não adianta muito eu fazer o painel genético, pois o índice de acerto é menor do que o do exoma. Tudo bem. E o custo é muito parecido. O que você pode fazer nesse caso, que você me disse aqui, o problema é que eu já fiz, mas o laboratório disse que o meu painel foi derivado do exoma, ou seja, eles fizeram o exoma seu e retiraram só as informações necessárias do sequenciamento do exoma e publicaram para você. Você tem como extrair essa informação do exoma já feito e não há necessidade de você coletar de novo. Talvez o que o laboratório te peça é um custo adicional, entende? Ele já fez o exoma, né? Talvez ele peça um custo adicional, complementar, para poder só fazer a identificação desses outros erros no exoma já feito. Mas lembrando que o exoma é um exame muito bom, é um exame realmente bastante elucidativo, mas ele vê 90% dos problemas genéticos. Pode ser que você tenha um problema no intron, porque a fita de DNA nossa tem o exon, que é a fita de leitura, e tem o intron, que é a fita de parada, que é a porção de parada. Então, nessa fita tem a porção de leitura e a porção de parada, que é o intron. Exon, leitura, intron, parada. Então, pode ser que seu problema seja justamente na porção de parada, no intron, né? E haja justamente algum problema mais específico em relação a isso, tá bom? E seu problema seja no intron. Então, se der negativo o exoma, vale a pena você fazer o sequenciamento genético completo do genoma, e se também vier negativo e houver uma forte suspeita, vale a pena você ver se essa fita de DNA está sendo lida adequadamente pelo RNA e está produzindo a expressão do RNA, por assim dizer, produzindo adequadamente as proteínas, né? Ou seja, existe o chamado teste de expressão da produção de proteínas, que é o transcriptoma. Então, se tudo vier negativo, ainda tem esse teste para ser feito, que é o transcriptoma, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.